Bom, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou fazer uma análise aqui rapidinha sobre Banco do Brasil, aquele conteúdo que você precisa ver para saber se você vai investir ou não vai investir em 2025 nessa empresa. A gente vai começar analisando algumas questões fundamentalistas sobre ela, algumas notícias relevantes e as perspectivas para essa ação no próximo período. Vamos analisar principalmente se ela está barata, se ela já está no preço ou se ela já está cara. E, enfim, a minha opinião sobre ela, se eu estou investindo ou não estou investindo. Sem enrolar, vamos começar já com a análise fundamentalista dela. Aqui na minha frente eu tenho o Investidor 10, tá? É onde eu vou me embasar para passar essas estatísticas para você. Eu acredito que seja o melhor site para ver isso, eu gosto da forma que ele apresenta e eu vou pegando aqui a página, vou lendo e vou passando para vocês a minha visão sobre cada uma desses pontos, beleza? Primeiro, a gente vai começar com PL e preço ao valor patrimonial, que é o PL de 4,96 e um preço ao valor patrimonial de 0,79. Isso quer dizer que a gente compra uma empresa que rende, digamos, R$ 100, a gente paga R$ 500 nessa empresa. R$ 100 por ano a gente vai comprar por 500. Isso quer dizer que só pelo lucro em 5 anos ela se paga. No caso, 4,96 anos. É um PL extremamente atrativo. Abaixo de 5 a gente considera que é uma empresa barata aqui no Brasil. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem outra análise, mas aqui no Brasil abaixo de 5 é extremamente atrativo. Preço sobre valor patrimonial dela é de 0,79. Isso quer dizer que a gente pega todo o patrimônio da empresa, a gente está pagando 79% dentro desse patrimônio. Isso é muito, muito, muito barato. A gente está basicamente comprando dinheiro, porque se o Banco do Brasil tem, vamos dizer assim, 100 prédios que equivalem a 1 bilhão, a gente está comprando 100 bilhões por 79 bi. Então a gente está comprando o valor patrimonial com desconto. Isso por si só já é extremamente válido para a gente já começar a pensar se está barato ou não está. Dividend yield dela foi de 10%. Isso quer dizer que dos R$ 25 de cotação do dia atual, dia 15 de janeiro de 2025, ela distribuiu 10%, então nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que de R$ 25 ela distribuiu 2,50. É muito interessante. Uma distribuição de quase 1% ao mês. Né? A gente busca aqui no Brasil, para quem busca, na verdade, empresas que distribuem, sem dúvidas o Banco do Brasil está nessa lista das empresas mais atrativas, principalmente dentro do setor de bancos. Depois a gente vai comparar ela com os pares, mas é extremamente interessante. Agora, para uma análise um pouco mais profunda aqui, a gente tem uma margem líquida de 11%, tá, da ação. Então, o Banco do Brasil, tudo que ele gera, fica com ele 11%. É muito bom. A média dos bancos é entre 10 a 15%, 10 a 12%, então ele está dentro da média. Nesses últimos anos, ele teve um payout de 50%. Então, nessa margem líquida que entrou, nesses 10%, 50% ele distribuiu, 50% ele manteve. Só que precisamos se atentar a uma coisa. Isso foram os números que a gente está vivenciando hoje, mas nem sempre foi assim, porque a média histórica do Banco do Brasil é 35%. Então, nesses últimos períodos, ele distribuiu mais que o normal. A gente pode interpretar que essa distribuição de payout que está muito alto, talvez dê uma recuada, talvez ele distribua um pouco menos. Não deixa de ser interessante, mas é bom se atentar, isso é uma informação relevante. É, com relação ao crescimento de lucros da empresa, o CAGR, que é o crescimento anualizado composto, é de 20%, 19% para ser mais exato. Isso quer dizer que ela cresce em torno de 19% ano a ano, e é 19 sobre 19 sobre 19 sobre 19, então juros compostos de 19% no lucro. É um absurdo, é bem acima da inflação e acima do que o Bovespa rentabiliza. Porque o que a gente tem que pensar? O que importa para uma empresa é lucro. Se você quer dividendo ou quer valorização de cota, a empresa precisa lucrar. Quanto mais lucro, mais a cotação tende a subir. Óbvio que tem fatos relevantes que alteram essa curva de crescimento, mas no fim das contas a cotação tende a acumular, a acompanhar os lucros. Então, se a empresa está crescendo mais ou menos 20% ao ano, com base no lucro, a gente pode interpretar que a cotação tem um potencial de se valorizar 20% e que os dividendos podem se valorizar 20% ao ano, certo? Então, essa aqui é a análise fundamentalista dela. A gente tem fundamentos extremamente atrativos, a gente já consegue determinar que é uma empresa assim barata.
por mais que ela tenha subido de preço, ela subiu de preço de uma empresa muito barata para uma empresa barata apenas. Não está ainda no preço justo dela e nem está cara nem muito cara. Para mim, continua sendo uma compra. Eu continuo comprando, acho que é uma empresa extremamente atrativa, certo? Agora, com relação ao dividend yield, como a gente viu, o payout dela de 50% foi realmente bem mais alto no ano normal, e a gente consegue acompanhar isso pelo dividend yield. Em 2016, ela distribuiu 2,6%. Foi um ano ruim para ela, mas ela distribuiu 2,6% e assim foi indo gradativo: 2,6%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, até que a gente chegou em 2022, que foi uma distribuição pancada de 12%, que popularizou muito da ação. Quem tinha ficou sorrindo, né? Ficou muito feliz, popularizou ela, mas a gente viu que esse dividend yield é muito alto, mas provavelmente não vai se manter pelos próximos anos. Isso não é um problema necessariamente. Continua sendo uma empresa excelente, mas só se atentar a esse ponto, não se basear apenas no dividend yield, beleza? A distribuição média dela nos últimos 5 anos foi de 8%. 8% é muito bom, 8% de distribuição é acima da média das empresas brasileiras. Agora a gente vai comparar com os outros bancos que a gente tem aqui no Brasil. Os pares dela que se comparam é o Itaú, o Bradesco e o Santander. São os 4 grandes bancões, né? Que estão listados na bolsa. A gente tem muitos outros bancos, mas não necessariamente são concorrentes diretos porque pegam públicos um pouco mais específicos, seja por capital financeiro ou por questão geográfica. Com relação à distribuição de dividendo do Banco do Brasil, ele é a líder. Distribui mais que Itaú, mais que Santander e mais que Bradesco. Com relação ao PL, também é o preço sobre lucro mais barato e o preço sobre valor patrimonial só não perde, no caso só não ganha em questão de ser barato do Bradesco. Muito por conta do Bradesco estar extremamente descontado quando estou gravando esse vídeo aqui. Eu acredito que o Bradesco e o Santander, eles tomaram rumos, principalmente o Bradesco ali, de não se atualizar, focar em outros públicos e não pegar a base de pessoas. Por isso estão sendo dominados pelos bancos digitais como o Nubank, o Banco Inter, C6, etc. Acaba que esses outros bancos crescem muito e esses bancos não se atualizam. No entanto, o Banco do Brasil e o Itaú, eles acabam se atualizando, eles conseguem se comunicar melhor com a base de pessoas e isso acaba gerando uma vantagem de mercado para eles. Eu acredito que dentro desses bancos, os únicos que valem a pena investir realmente é Banco do Brasil e Itaú. Então, até comparando aos outros pares, Banco do Brasil é uma compra. Então, a gente vê, comparando aos outros, é uma compra, tudo na minha opinião, né? Não é uma recomendação, mas é o que eu estou fazendo. Para mim é uma compra, para mim tá barato ainda, acho que vai subir muito mais até uma visão de longo prazo, né? E vale a pena. Agora, com relação à participação do Estado, eles têm 50% das ações ordinárias, então 50% das ações gerais, a gente compra e vende os outros 50%. Isso é uma mão do Estado bem forte, acaba, ultimamente não tem impactado tanto, mas já impactou há uns 10 anos atrás, alguns anos muito ruins do banco. Sobre isso, inclusive, eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar essa ideia. O que você acha? Você, quando leva em consideração comprar Banco do Brasil, você levou em consideração a questão da participação do Estado ou você deixou de comprar por causa do Estado? É uma opinião que eu gostaria de ver e a gente poder conversar sobre isso. Com relação ao lucro, ele é extremamente ascendente. O gráfico de cotação dele pelo lucro também acompanha muito bem. Isso aqui eu acho que é um dos gráficos mais interessantes que tem, que a gente consegue ver no Investidor 10, que é o lucro por cotação. Então a gente vê que o lucro sobe, a cotação sobe. O lucro desce, a cotação desce. Enfim, basicamente essa é a minha análise. Então sobre o Banco do Brasil, acredito que ainda esteja muito barato. É uma oportunidade para 2025. Se você assistiu aqui até aqui, considere se inscrever e dar uma curtida no vídeo, ajudaria muito, muito a motivar. A gente está atualmente com o canal começando, né? Começou nesse começo de ano. E tô com a meta de atingir 1.000 inscritos até o fim do ano, vamos ver se dá certo. Então, se puder dessa ajuda, eu agradeço. Pela sua atenção até aqui, muito obrigado. Qualquer coisa de feedback pode deixar nos comentários e eu agradeço. Valeu!